Você vai ouvir agora uma palavra abençoada com o apóstolo Adailton. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Tivemos um domingo muito abençoado, né? Domingo que passou, uma grande celebração, uma grande festa, uma multidão neste lugar. Como esse lugar ficou pequeno, né? Foi muito lindo o que Deus fez. Nós separamos 2 casais que o ano que vem estarão recebendo aí a unção pastoral. E foi algo assim tremendo de Deus, algo dos céus mesmo. Eu já estava orando já há algum tempo. E o Edi e a Meire, eles estavam orando na casa deles. Isso no sábado. E a Meire falou assim, depois que terminou a oração, disse: Edi, Deus falou comigo agora. Ele disse: o que Deus falou com você? Deus falou comigo que o apóstolo vai levantar o Isaac e a Cristina, o André e a Vanessa como pastores. Vai ser para eles, para pastores. Aí ninguém sabia disso, mas o pai sabia. Amém? O pai já tinha escolhido antes da gente. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus. Atos capítulo 3, versículo 1. O Senhor tem uma palavra para você. Atos capítulo 3, verso 1. Todos encontraram? Diz assim: e Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a 9. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se o coxo, que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Agora vamos para o capítulo 4, versículo 4, que é a continuação da narrativa desse texto. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número destes homens a quase 5.000. Feche teus olhos. Pai, nós te exaltamos, te engrandecemos, te damos louvores. Obrigado pelo privilégio de estarmos mais um domingo na tua casa, Senhor. Mais um dia, ó Deus, junto com os teus filhos, estamos aqui reunidos em família para buscarmos a direção do Senhor, para adorarmos ao Senhor.
Meu Deus, o Senhor tem uma palavra para cada pessoa aqui. Então, meu Pai, leva cativo agora toda distração. Meu Deus, que os nossos pensamentos, que a nossa vida, que o nosso coração possa, meu Pai amado, estar, meu Deus, receptivos para recebermos de Ti a Tua palavra e que nada venha nos distrair, mas que possamos receber com alegria tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje, no nome de Jesus. Aplauda a palavra de Deus. Tema dessa ministração: uma vida cheia do Espírito Santo. Diga para quem está ao seu lado: Deus tem para você uma vida cheia do Espírito Santo. O livro de Atos é o livro que narra a história da igreja, o nascedouro da igreja. Uma igreja que começou no fogo, no avivamento. Uma igreja que desfrutava da presença gloriosa do Senhor e na manifestação do poder de Deus. Amados, quando nós olhamos para estes dois homens que estavam ali indo para a oração da tarde, às 3h, e quando a gente se lembra de Pedro, um homem covarde, medroso, tímido, afobado, né? Um homem que negou o Senhor 3 vezes. Mas agora a história é outra. Aquele homem não existe mais, aquele homem tímido, aquele homem medroso que negou o Senhor. Agora é um novo Pedro. Agora é um homem que experimentou o poder de Deus, que experimentou a plenitude e o enchimento do Espírito Santo. Agora é um homem que está indo à oração. Havia uma prática entre os judeus, que eles oravam 3 vezes ao dia, né? Às 9h, às 3h e às 18h. Então, é um homem que estava indo buscar mais de Deus, que estava indo buscar ao Senhor. E nessa trajetória, indo ao templo, um grande milagre aconteceu. Então, nós vamos tirar desse texto aqui algumas características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Diga para quem está ao seu lado: você quer ser cheio do Espírito Santo? Em primeiro lugar, vida de oração. Diga comigo: vida de oração. Se você pensa que este Pedro gostava de orar, Pedro não era chegado em oração. Assim como muitos crentes no dia de hoje, quando fala em oração, se nós convocássemos aqui a igreja para passássemos aqui um dia, 2 horas, só para orar, eu tenho certeza que a maioria não viria. Porque parece que nós estamos desperdiçando tempo. As pessoas não gostam de investir tempo em oração. Vivemos numa época onde há uma correria desenfreada. As pessoas correm atrás daquilo que lhes satisfaz. Não que seja errado você procurar algo melhor para a sua casa, para a sua família, né? Se desenvolver intelectualmente, financeiramente, mas sem oração não dá, queridos. A oração é a chave. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo flui melhor na sua vida. Quer ver um exemplo? Comece a orar na sua casa todos os dias e você vai perceber que o ambiente vai melhorar. Quando você visita uma casa onde não se ora, onde não se lê a palavra, você percebe a diferença no clima espiritual. Quando você entra num lugar onde há brigas, há contendas, você sente um peso no ar. Mas quando você entra num lugar de oração, onde naquela casa, um exemplo, tem uma célula, e naquela casa o nome do Senhor é invocado, onde o casal, a família tem o hábito de orar, as pessoas querem ficar até mais tempo. Que lugar maravilhoso.
Que paz é essa? Como eu me sinto bem quando eu chego na tua casa. A oração traz essa diferença, queridos. Há um país que fez parte da antiga União Soviética, a Ucrânia, onde as trevas predominam em muitos lares das cidades lá da Ucrânia. E alguns missionários foram visitar, né, aquela nação, foram conhecer aquela nação. E a tradutora ali, a intérprete, né, estava explicando para eles algumas coisas. E eles foram visitando algumas casas, famílias. Quando eles entraram numa casa, eles sentiram algo diferente. E perguntaram por que eles estavam sentindo tão bem naquela casa. E nas outras casas, eles não sentiram aquilo que estavam sentindo naquele lá. Aí a tradutora falou, não, é porque aqui eles oram, eles buscam a Deus, e eles oram de contínuo a Deus. Então, era um lar cristão, onde constantemente se fazia oração. Então, há uma diferença, amados. Há uma diferença. Então, como eu estava dizendo, Pedro não gostava de orar. Jesus, quando estava se aproximando ali, o momento da cruz, onde ele iria morrer pelos nossos pecados, chama os discípulos e leva eles ao Getsêmani. E o Senhor ficou ali angustiado, ficou ali orando, buscando ao Senhor. Em um determinado momento, Jesus olha para os discípulos e eles estavam dormindo. Jesus tinha chamado eles para velar, para orar, para passar momentos ali com Deus. Então Jesus olha para eles e diz, vocês não vigiaram nenhuma hora comigo. Deus tem ministrado fortemente no meu coração, queridos, que este é o tempo, que este é o momento da igreja do Senhor se posicionar. E nós só vamos ter vitória na nossa vida se nós nos entregarmos à oração. E eu tenho colocado aqui diante da igreja, e nós ministramos aqui na macrocélula na segunda-feira, e o Senhor liberou uma presença tão gostosa. Quem estava aqui na segunda-feira, na macrocélula? Faz assim com as duas mãos. Teve irmãos aqui que ficaram embriagados. Literalmente. O poder de Deus foi algo assim tremendo. Porque a igreja, alguns irmãos já estavam nesse projeto, nesse propósito de orar, pelo menos 1 hora por dia. E eu quero desafiar você, queridos. Nós podemos conquistar 1000 pessoas em 1 ano, se cada um orar 1 hora por dia. Alguns pastores foram na Coreia, o maior avivamento da nossa época acontece naquele país. Na verdade, desde aí de 1960, talvez um pouco antes, a Coreia tem desfrutado de um avivamento tremendo e poderoso. Cerca de 80 pastores do Brasil foram para a Coreia para ver o que estava acontecendo lá, por que as igrejas de lá estavam crescendo tanto. E eles visitaram 11 igrejas. Igrejas que tinham de 10.000 a 750.000 discípulos. Em todas elas, eles ouviram oração. Oração. Todas essas igrejas abriu as suas portas na madrugada para oração. Todas elas. E então perguntaram para esse grupo de pastores, perguntaram, mas por que vocês oram neste horário? E um dos pastores respondeu, ele disse, olha, o ser humano em toda parte do mundo, eles levantam cedo, eles levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Eles levantam cedo e correm atrás dos seus interesses. Nós aqui acordamos cedo para orarmos e colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque Deus, Ele é isso, Ele é prioridade para nós. Por isso que aquela igreja eles estão vivendo um avivamento tremendo. As igrejas não param de crescer e se multiplicarem. A igreja no Brasil, queridos, eu digo sem medo de errar, é um gigante adormecido. Porque no momento que ela despertar, ninguém vai segurar.
Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a 4 paredes, porque a igreja somos nós. Talvez fique difícil para você vir para cá orar, mas a gente pode, dentro da nossa casa, separar pelo menos 1 hora de oração todos os dias. E então viveremos o maior avivamento da nossa história. 1 hora de oração. Mas, apóstolo, para mim é difícil. Então ora meia hora de manhã e meia hora antes de dormir. Quanto mais oração, mais poder, meu irmão. Olha que estes homens tinham uma agenda cheia. Porque Pedro, no primeiro sermão dele, 3.000 almas se converteram. 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. Então imagine o fluxo de gente que era. Aconselhamento, suprir as necessidades, tiveram que levantar diáconos, tiveram que levantar ali homens cheios do Espírito Santo para cuidar das mesas. E eles se dedicavam à oração e à meditação na palavra. E a igreja estava vivendo algo tremendo. Então eles estavam com a agenda cheia, mas eles não descartavam a vida de oração. Aonde que eles estavam indo? Para a oração. Buscar a Deus. Se aproximar mais de Deus. Buscar mais revestimento. A igreja só vai conquistar, meu irmão, se você se dispor a orar. Se nós orarmos todos os dias, isso não pode ser por 1 mês, por 1 ano. Isso tem que ser um estilo de vida. A oração tem que ser algo contínuo na nossa vida, meu irmão. Como é que a gente diz, Senhor, tu és o número 1 da minha vida, mas aquilo que Jesus falou para os discípulos, vocês não puderam vigiar 1 hora comigo? Quem é que vai se esforçar, em nome de Jesus, para se dedicar a tirar um tempo de oração todos os dias na sua vida? Faz assim. Glória a Deus. Então, o avivamento virá, queridos. Você sabe por que muitos não oram? Quer saber por quê? Romanos 15, 30. Romanos 15, 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que oração é guerra, oração é combate. E uma pessoa que entra numa guerra, ela vai gastar o que? Energias. Quantas vezes você está orando ali, ó, você já está transpirando, está suando. Jesus mesmo, a agonia dele foi tão grande na oração, era tão intensa, com tanta intensidade, que ele chegou a transpirar gotas de sangue. Então a oração é guerra, e muitos não querem guerrear, querem viver na passividade. É muito conforto, meu irmão. É muito bom para a carne você estar dormindo ali no seu colchão, seu travesseiro, sua cobertinha quente. Mas o Senhor está chamando um povo para se dispor a orar, para buscar o avivamento, para orar pela salvação de almas e de vidas. Então, se este ano, todos os dias, você se dispor a orar, pelo menos 1 hora, pela salvação da família, pela salvação dos vizinhos, pela salvação dos seus colegas de trabalho, as pessoas vão começar a te procurar. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você falar de Jesus. Porque você, quando abrir a boca, ó, rios de águas vivas vão fluir do seu interior. Amém. Porque você vai estar em sintonia com Deus, em sintonia com os céus. Abriu a boca, Deus vai falar poderosamente. Quem está entendendo, aplauda o Senhor. Diga graças a Deus. Então diga comigo, ainda que a minha agenda esteja cheia, eu vou arrumar tempo para orar. Segundo lugar, o poder do Evangelho. Diga o poder do Evangelho. Olha o que diz aí o versículo 5 e 6. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou.
em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Digo, o Evangelho é o poder de Deus. Eles estavam indo à oração das 3 horas. Estavam se dirigindo ao templo. E no caminho, ou melhor, na entrada do templo, tinha um homem que era colocado lá todos os dias. Esse homem tinha 40 anos de idade. Nunca tinha caminhado na vida dele. Desde o ventre da mãe dele, ele era coxo. E ele colocava ali, era o meio de sobrevivência dele. Porque as pessoas religiosas, as pessoas que vivem ou que têm uma religião, geralmente têm o coração mais quebrantado para socorrer alguém, para ajudar alguém. Então ele era colocado ali, era uma estratégia até para poder receber alguma coisa. Era o meio de vida dele. E ele era colocado ao lado da porta formosa do templo. Olha o contraste. Porta formosa, por que era formosa? Porque essa porta, ela era de metal e ela era folheada, era coberta de ouro e prata. E o homem era colocado ali, né? A miséria e a fortuna, lado a lado. E Pedro, ao passar por ali juntamente com João, aquele homem estende a mão, pedindo para eles alguma moeda, um trocado. E Pedro olha para ele. E Pedro e João olharam para ele e disseram: olha para nós. Chamou a responsabilidade para eles. Queridos, o mundo vê Jesus através da nossa vida. Nós vivemos numa época onde as pessoas dizem assim: não olhe para mim, olhe para Ele. Como é que o mundo vai enxergar Jesus? Como é que eles vão ver Jesus? É através da minha e da sua vida. É através do meu testemunho, é através do seu testemunho, é através daquilo que eu vivo e que eu prego, é através daquilo que você vive e você prega. Isso é o Evangelho. Evangelho é novidade de vida, é boas notícias. O Evangelho é a palavra que liberta. Amém? Então, eles falaram: olha para nós. Nós não temos prata e ouro. Eu fico imaginando Pedro olhando aquela porta dourada e dizendo: nós não temos prata e ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Você tem algo para oferecer? Você tem o poder de Deus para oferecer às pessoas que estão sofrendo, angustiadas, que estão morrendo aos milhares a cada dia, e muitas indo para o inferno. E a igreja que é detentora desse poder, desta unção, deste evangelho, que transforma, que liberta, que resgata, que levanta o homem do pó e da cinza e faz ele assentar-se com os príncipes. E nós estamos calados. Olha para nós, nós temos algo a oferecer a você. Nós temos algo vivo e poderoso. Nós temos um nome que muda a vida das pessoas, que é o nome de Jesus, o Nazareno. Isso é o Evangelho, queridos. O Evangelho, ele é mais valioso do que ouro e prata. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo 127. Ele diz que os estatutos, que a palavra de Deus, para ele era mais importante que o ouro. E é verdade. A palavra de Deus é mais importante que qualquer coisa, amados. Valorize a palavra do Senhor. Valorize o Evangelho, que muda, que transforma a vida das pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Em terceiro lugar, o poder da adoração. Versículo 7 e 8. Diz assim: e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando
e louvando a Deus. Diga o poder da adoração. Depois que este coxo recebeu ali o milagre, no nome de Jesus, e Pedro o levantou e os pés dele, seus pés se firmaram, os artelhos ali se firmaram. O homem nunca tinha andado, 40 anos. E a Bíblia diz que ele andou e saltou. Ele entrou na casa de Deus saltando, adorando, louvando o nome do Senhor. A alegria dele era tão grande que ele não parava de pular. Que maneira diferente de entrar na igreja, de entrar na casa de Deus. É que ele estava com o coração cheio de Deus, ele estava com o coração agradecido, ele tinha acabado de receber algo sobrenatural, ele tinha motivos para louvar e bendizer ao nome do Senhor. Olhe a mudança que acontece na vida das pessoas. Quando estava no mundo, as pessoas iam para as festas, para as baladas, dançavam a noite toda, não é? Aí se converteram, aí na hora do louvor está assim. Isso aqueles que batem palma, né? Irmãos, se você tem algo de Deus aí na tua vida, se você sente essa alegria dos céus, toda vez que a igreja começa a adorar, você entra nessa atmosfera do céu. A Bíblia diz que os anjos dançam no céu, amém? Quando o seu coração transborda da presença do Senhor, aí você, adora Deus, levanta suas mãos, você salta, você pula, você dá glórias, você exalta Ele. Esse homem fez algo diferente, que chamou a atenção de todo mundo ali. Ele não queria nem saber o que queriam falar dele. Ele começou a pular, né? Eu posso até conjecturar aqui, que ele estava ali, dançando, bailando. Há uma diferença de saltar para pular. Pular é você cair no mesmo lugar que você subiu e desceu. Saltar não, é diferente, né? Então ele chamou a atenção de todo mundo. E ele não queria largar de Pedro. Não queria sair ali da presença dos apóstolos. E o povo, esse homem é o mesmo que estava lá, aleijado há tantos anos. Pois é, queridos, e foi isso que aconteceu. É o nosso próximo passo. Em quarto e último lugar, o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Diga comigo, o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Verso 9 e 10, diz assim: e todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Agora vamos lá para o capítulo 4, versículo 4 mais uma vez. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Aqui está o resultado. Uma grande conquista por causa de um milagre. Um testemunho vivo. Um homem que toda a sua vida não sabia o que era ficar em pé, que era dar um passo depois de curado e depois de celebrar a Deus. As multidões se aproximaram e Pedro pregou o evangelho, anunciou o reino de Deus ali para aquelas pessoas. E quase 5.000 pessoas se renderam a Jesus Cristo. E isso irá acontecer se a igreja se dedicar, sabe, à vida de oração. Se a igreja voltar aos primórdios, sabe, dos seus antepassados, da igreja primitiva, onde eles tinham ali dedicação à oração, à adoração, sabe, à pregação do evangelho. Nós vamos também ter essa colheita sobrenatural em nome de Jesus. E Guarulhos vai poder declarar: Yahvé chamar, o Senhor está aqui, amém? Glória a Deus. Vamos atrair a glória de Deus para Guarulhos. Vamos ser para-raios da glória do Senhor. Se dedica a Ele. Coloque a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Você quer viver, você quer ter experiências tremendas com Deus. Invista tempo. Não é gastar tempo, é investimento.
sei se você é novo convertido. Você talvez diga, eu não sei orar. Assim como você conversa com o seu amigo, assim como você conversa com seu pai, com a sua mãe, assim você vai conversar com Deus. Sabe aquele grande amigo que você tem, que você compartilha os teus sonhos, compartilha os anseios da sua alma? E sim, é o Senhor. Compartilhe com Ele. Diga para Ele que você quer conhecê-lo melhor, que a palavra de Deus nos ensina. Conheçamos e prossigamos neste conhecimento. Busca o Senhor. Sabe que Ele te ama muito. O amor dele por você é tão grande. Tão grande. Fale com Deus agora. Fale com Deus. Nós temos a presença tremenda do Senhor ao nosso lado. Deus poderoso. Se renda a Ele neste momento. Se renda a Ele nesta hora. É o Senhor que nos dá coragem para vencer. Deus poderoso. Alguém disse, alguém que viveu ao lado de Napoleão Bonaparte, grande guerreiro, disse que a presença dele, só a presença dele na guerra, valia por 40 mil homens, porque trazia uma motivação muito grande para todos os soldados. Ei, nessa guerra você não está sozinho ou sozinho. Jesus, Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você. Fale com Ele agora. Abra o seu coração. Vamos buscar essa presença todos os dias. Que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso.